Olá Dev, beleza? Aqui nesta aula a gente vai fazer um overview, uma visão geral aqui do que vem a ser densidade de pixel em telas de dispositivo, né? Então, o que é densidade de pixel? Aqui a gente tem uma definição em que diz que a densidade de pixel é a quantidade, o número de pixels que cabem em uma polegada. Dispositivos com telas de alta resolução possuem uma quantidade maior de pixels em uma polegada em relação aos dispositivos que têm telas de menor resolução, no caso, né? Então aqui embaixo a gente tem uma imagem que retrata isso. Então você pega uma mesma área de tela, sendo que um dispositivo com alta resolução, ou seja, alta densidade no display, e um dispositivo com baixa resolução, baixa densidade no display. Então você percebe que numa mesma área você tem a quantidade maior de quadradinhos e quadradinhos menores, considerando que cada quadradinho desse aqui é um pixel. Já aqui você tem a quantidade menor de quadradinhos, né? São quadradinhos maiores, então você tem uma baixa resolução, uma baixa densidade de pixel. Aqui tem a conta que a gente faz para poder calcular, né, a densidade de pixel. Outro conceito aqui é a independência de densidade. Então, a independência de densidade refere-se à exibição uniforme de elementos de interface do usuário em telas com diferentes densidades. O que isso quer dizer? Independente da densidade do dispositivo, o elemento será exibido da mesma forma. Então, é independência de densidade. Você vai construir o elemento para ele se posicionar e ficar do mesmo tamanho. Aqui um exemplo, você tem um dispositivo de baixa resolução, com pixels maiores, ou seja, uma menor quantidade de pixel, e aqui um dispositivo de alta resolução, uma enorme quantidade de pixels aqui. Porém, quando você renderiza o elemento na tela, ele está posicionado da mesma forma nos dois dispositivos e ele possui o mesmo tamanho. Isso é um recurso que também você pode usar. Esse Material UIs usa esse recurso. Aqui a gente está vendo a questão da documentação do Material Design, né? E aqui é a documentação do estilo de design e não de uma implementação. Quando a gente fala de Material UI, aquele framework de elementos, ali é uma implementação desse conceito. Aqui a gente está falando do conceito. Então existem algumas ferramentas que implementam esse conceito aqui. O Material UI, por exemplo, implementa esse conceito aqui de manter elementos renderizados aqui, né, independente da densidade de pixel. Bom, esse overview que a gente está fazendo aqui de densidade de pixel é para poder a gente considerar isso na construção do nosso app aqui, que a gente vai estar renderizando botões, texto, né? E aí a gente precisa levar em consideração aqui essa diferença de densidade de pixel entre dispositivos. Existem algumas bibliotecas que nos auxiliam para fazer essa verificação automaticamente e já renderizar os elementos conforme o display do dispositivo, né? E a gente vai estar, a partir da próxima aula, trabalhando com essa questão aí, considerando a densidade de pixel através de uma lib, né? Para poder as coisas serem renderizadas, né? Os elementos da tela, de acordo com o display do dispositivo que o usuário está trabalhando. Então, vamos seguir em frente aí.